E se eu te contasse a história de um herói que nasceu com um dom dado pelos deuses do futebol? A explosão de um raio, a inteligência de um estrategista e a finalização de uma flecha certeira. Ele tinha tudo para ser o guerreiro perfeito, predestinado a sentar no trono de maior do seu tempo. Mas toda grande tragédia precisa de um vilão à altura. O inimigo dele não era um zagueiro nem um goleiro, era uma força muito maior, uma muralha de poder, decretos e apitos. Hoje a história não é só sobre um jogador, é sobre a Batalha de Reinaldo, o rei do Atlético Mineiro. Agora, seu carrasco implacável é o Tribunal de Aço e seus adeptos. Monsieur, hoje eu tenho um pedido para você. Coloque o seu fone de ouvido e me deixe ser o seu Homero, porque a história do Reinaldo contra o Tribunal de Aço é uma Ilíada moderna. E o que é esse tribunal, afinal de contas? Não é um prédio, não é um endereço, ele era a junção de tudo que havia de mais poderoso e sombrio no futebol brasileiro nos anos 70 e 80. As regras nebulosas dos campeonatos que podiam mudar para favorecer os de sempre eram os generais da ditadura sentados nas cadeiras de condenação, usando o esporte como ferramenta pública, e é claro, eram os juízes com seus apitos direcionados e prontos para executar a sentença final dentro de campo. E não, esse não vai ser mais um vídeo de Era Uma Vez. Eu não quero te contar uma história clichê. Vamos dissecar batalha por batalha como esse tribunal tentou de todas as formas apagar o legado de um homem que, segundo o próprio Zico, poderia ter sido o maior e melhor jogador pós-Pelé. José Reinaldo de Lima nasceu em Ponte Nova, uma cidade no interior de Minas Gerais, no dia 11 de janeiro de 1957. Aos 14 anos, ele já começava a demonstrar um bom futebol, onde ele foi indicado para fazer um teste no Galo. Deixando os caras lá completamente impressionados, eles já deram para ele uma vaga no time de base. Não, pera aí que eu tô confundindo. Isso daqui não é para ser uma historinha clichê como eu te falei, isso daqui é um dossiê do Zizu. Então, vamos lá. Com toda certeza você já ouviu a história de Aquiles, um guerreiro filho de uma deusa que foi banhado em um rio chamado Estige. Após esse banho, ele fica invulnerável. Ele não poderia mais ser atingido em batalha, era o guerreiro perfeito. Assim como Aquiles, Reinaldo parecia predestinado, nascido no tempo e estado para ser o próximo rei do futebol. Porque assim como Pelé, ele era o atacante mais completo de sua época, além de ter nascido no mesmo estado. Eu sei que, pós-Ronaldo, a nossa geração é acostumada com atacantes que são bons finalizadores, como Lewandowski, Haaland ou Benzema. Só que eu preciso que você acredite quando eu digo o Reinaldo era um 9 completo. Ele era um atacante moderno para a época. Como eu disse, as suas principais características eram a explosão, a aceleração e a velocidade de raciocínio. Munami, esse cara recebia a bola e em uma fração de segundo já estava em um movimento vertical em direção ao gol. Ele tinha um drible curto, fulminante. Fora que a sua capacidade era assustadora de finalizar com as duas pernas em altíssima velocidade. Como eu te disse, ele não era mais um trombador, ele era uma katana que cortava a defesa com uma força e classe. Aquiles era imparável em batalha, praticamente um deus da guerra entre os homens. Reinaldo, no Campeonato Brasileiro de 1977, levou o Galo a uma campanha perfeita. Eu vou repetir para que você entenda. O Reinaldo levou o Galo até a final em uma campanha invicta. Como se não bastasse, ele ainda bate um recorde que provavelmente nunca mais será quebrado, marcando 28 gols em 18 jogos, uma média de 1,55 gols por jogo. O homem era uma máquina, era o melhor 9 da época, sem nenhuma discussão. Quando o assunto era fazer gol e ser decisivo dentro de um time, ele era o único galo no galinheiro. Mas se tem uma coisa que a gente sabe é que Aquiles venceu muitas batalhas. Porém, Troia seria o seu calvário, onde pela primeira vez ele enfrentaria a humilhação, a dor do luto e a morte.
Reinaldo fez uma campanha perfeita, do início ao fim. Só que, como eu te disse lá no início, o Tribunal de Aço mandaria seus adeptos para bater de frente com o nosso herói, assim como em qualquer outra história mitológica. E o primeiro enviado dele foi o Sistema Corrompido. Vamos começar do início. O Campeonato Brasileiro, antes dos pontos corridos, era uma completa bagunça. Basicamente, era um campeonato que tinha múltiplas fases, onde todos os times se enfrentavam, porém, não tinham um caminho muito criterioso para a final, fazendo com que times em campanhas medíocres e inferiores, ou até sem condição nenhuma de chegar na fase final, chegasse na final através de um mata-mata. E foi exatamente o que aconteceu aqui. O Reinaldo leva o Galo com uma campanha majestosa, 100% invicta, 20 jogos, 18 vitórias e 2 empates. Mas, na final, em casa, o Mineirão lotado, mais de 100 mil pessoas, eles vão enfrentar o São Paulo. São Paulo esse que teve 5 derrotas no torneio e sabe-se Deus como que eles chegaram naquela final. A campanha deles é completamente incomparável à campanha do Atlético Mineiro. E todos naquele dia tinham a mesma sensação. Hoje é o dia em que o Reinaldo, em que esse time do Galo vai colocar a sua marca na história do futebol brasileiro. Imagina, o primeiro campeão invicto do torneio atropelando todo mundo, mas é aquilo. O nosso vilão deu as caras bem aqui, porque durante o jogo, o São Paulo amarrou completamente a partida, o Galo não conseguiu marcar, e como em um roteiro de uma tragédia grega, levam a partida para os pênaltis. Como dizem, pênaltis é a fábrica de acasos, e aqui não foi diferente. O melhor time, com o melhor jogador, perdeu sem perder. O Galo finalizou o torneio sem perder no tempo normal de jogo, e é importante que você entenda que o São Paulo não tem nenhuma culpa aqui, mas se o sistema não fosse corrompido, o São Paulo nem chegaria naquela final. Nesse ponto, você deve estar pensando, pô, Zizu, ele teria outra chance, quem sabe numa Copa do Mundo? Bom, mon cher, você tá certo. O Reinaldo teve a primeira convocação para a Copa da Argentina de 1978. Só que talvez essa tenha sido a primeira vez que o segundo adepto do Tribunal de Aço, o mais impiedoso entre eles, colocaria suas garras nele e não soltaria nunca mais. Porque o Reinaldo não sabia disso, mas ele foi na esperança de ajudar o país que ele nasceu a conquistar mais uma Copa do Mundo. Ele fez um excelente jogo contra a Suécia, o Brasil foi pro intervalo perdendo de 1-0. Foi quando ele fez jus à alcunha de ser o atacante da seleção brasileira, e em um cruzamento do Toninho Cerezo, ele marca um gol que é o primeiro gol da seleção no torneio e o gol de empate. Mal sabia ele que foi bem aqui que começa a sua saga e derrocada da sua carreira e legado dentro da seleção brasileira e no futebol brasileiro. Irmão, o momento mais importante para um jogador é fazer um gol pela seleção do seu país em uma Copa do Mundo e poder comemorar, se expressar pro mundo da forma que quiser. Só que agora eu vou te apresentar o nosso segundo vilão nessa saga, o mais covarde de todos. E eu chamei ele de O General, porque minutos antes do jogo, os jogadores da seleção brasileira foram notificados pelo chefe da delegação, o almirante Heleno Nunes. Esse cara era o porta-voz do nosso general, o presidente da CBD na época. Esse cara só veio dizer pro time que o presidente e ditador do Brasil, Ernesto Geisel, não queria nenhuma comemoração que remetesse a gestos políticos ou de protesto. Bom, vamos voltar pro jogo? O Reinaldo foi lá, fez o gol. Cerezo, levantando do outro lado para Reinaldo, fechando bem Reinaldo, a chance Reinaldo! A sua comemoração característica, um punho cerrado, em alusão aos Panteras Negras, a luta contra o racismo e contra o sistema ditatorial que o Brasil vivia na época. Depois disso, o general, que nada mais é que o arquiteto e o principal beneficiário do sistema ditatorial da época, viu o Reinaldo como uma pedra em seu caminho. Sem nenhuma
uma surpresa, ele vira banco com o Roberto Dinamite. A justificativa do técnico Cláudio Coutinho foi: o Reinaldo tá sofrendo com problemas no joelho e não consegue dar continuidade no torneio. Um cara que tinha acabado de vir de uma campanha do Brasileirão não conseguia ter sequência em uma Copa do Mundo, que era tiro curto. Tá bom, pô, confia. Que a Copa de 78 devia ser apagada da história, que esse foi o maior roubo assistido da história de todos os esportes, eu acredito que você já saiba. Mas mal sabia o Reinaldo que as coisas ainda iriam ficar muito pior. É 1980 e existia um time que era o grande time brasileiro, o Flamengo de Zico, Leandro e companhia. Eram os favoritos em todas as competições. Tinha um time foda e também era os favoritos da mídia. E esse time chega na final do Brasileirão deste mesmo ano para jogar contra quem? O Galo de Reinaldo. No jogo de ida no Mineirão, normal, Galo 1-0 no Flamengo, o gol dele. Já no jogo de volta, o primeiro que o juiz expulsa é quem? Exatamente, não foi o Zico, foi o Reinaldo, resultando num Flamengo metendo 3-2 no Galo. E eles são os campeões brasileiros de 1980. Até aí, tudo certo. Mas não acabaria só aqui. A Libertadores de 1981, de novo, Flamengo contra o Atlético Mineiro. E aquele não era um jogo qualquer. Era uma partida de terceiro turno, um jogo de desempate em campo neutro. Era uma final, de fato. O vencedor seguia até a glória de poder ter a chance de ganhar a Libertadores e o perdedor voltava para casa. E assim como eu citei no meu vídeo, todo mundo odeia a torcida do Flamengo, esse é o caso mais bizarro de todos, mano. Simplesmente, do nada, surge o nosso terceiro capanga desse nosso grande vilão nessa jornada. E esse tem nome e sobrenome, e o nome dele é José Roberto Wright, o juiz que pode ter tirado a chance do Reinaldo ser pela primeira vez um campeão de Libertadores e quem sabe um campeão mundial naquele mesmo ano. Só para deixar claro, o Reinaldo é expulso por uma falta tática que não foi violenta e não matava nenhum tipo de ataque perigoso. Porém, ele fez uma falta no Zico. Surpresa ou não, o nosso vilão Roberto Wright tinha tudo o que queria. A oportunidade perfeita para expulsar o melhor jogador da equipe que poderia impedir o Flamengo. Cartão vermelho. Reinaldo está expulso do jogo porque atingiu Zico. Cartão vermelho, está expulso do gramado Reinaldo. Jogadores do Atlético se revoltaram e se continuarem assim também vai ser mais gente expulsa, hein? Eu achei que o Zé Roberto está mais nervoso que os jogadores. Após isso, os jogadores completamente revoltados vão protestar para o mau elemento e expulsa na sequência o Éder Aleixo, o Chicão, o zagueiro, e o Palhinha, o meio de campo que estava no banco na época. Gerson, o Éder está expulso. Outro, hein? Éder está expulso de campo. O Éder. E para finalizar e acabar com a festa de todo mundo, ele expulsa o Osmar Guarnelli. Com menos de 7 jogadores em campo, o Flamengo é declarado vencedor por WO do que ficou conhecido até hoje como o Massacre do Serra Dourada. Aí a diretoria do Atlético Mineiro no gramado, partindo para cima do José Roberto Wright. Eu sou inteiramente a favor da disciplina, mas eu acho que um juiz não tem o direito de estragar um espetáculo como esse, porque duas equipes lutando desesperadamente, procurando uma melhor colocação na Libertadores. Nesse ponto, você já entendeu o porquê que essa é uma história diferente. O homem que tinha tudo, a técnica, a mente para ser o maior de sua geração. Só que sempre tem alguém, uma mão que interfere no seu destino. O foda é que ainda existia esperança, tá? Na Copa do Mundo de 1982. Porque em 1980, o Tele Santana assumiu o comando da seleção brasileira. Para que você entenda o contexto, e essa é a chave nessa nossa última
sacada da carreira desse gênio, vamos entender algumas coisas que precisam ficar claras. O Pelé assume a seleção com a sua filosofia de futebol vistoso e o clamor popular por um futebol bonito na seleção, porque na época ele treinava o Palmeiras, que apesar de não ter sido campeão, aplicou uma vitória esmagadora em cima do Flamengo do Zico de 4-1 em pleno Maracanã. Aqui foi onde basicamente ele selou a passagem dele para a seleção. O Pelé queria uma seleção de artistas e ele dava declarações que corroboravam isso. Era a filosofia de jogo do Tele Santana e todo mundo sabe disso. O Reinaldo também, por isso que ele ficou animado. Afinal, era o técnico que lançou ele como profissional, que dava diversas entrevistas dizendo que o Reinaldo era a soma de tudo que um 9 precisava ter, que era o centroavante mais perigoso que ele já viu jogar. Dito isso, ninguém poderia esperar o que viria em seguida, cara. Muito menos o Reinaldo. Todo mundo viu o Pelé montar um time de magos, os jogadores mais habilidosos, plásticos e ao mesmo tempo decisivos que qualquer seleção da história. Porém, no ataque, para comandar a seção ofensiva do jogo, o Pelé escolhe o convencional, o trombador. Ele coloca Serginho Chulapa. Vamos voltar no Aquiles pra gente não perder ele dentro dessa nossa narrativa? Ele era subordinado de um rei dos exércitos gregos chamado Agamenon. Quando ele viu o apelo que o Aquiles tinha com suas tropas, as suas conquistas e a sua grandeza, ele começou a ter ciúmes e isso feriu seu ego. Lembra do nosso general? Como eu te disse, depois do que o Reinaldo fez com ele na Copa de 1978, ele nunca mais iria permitir tal afronta. Tele Santana cedeu, não teve coragem de bater de frente com esse mal. Formou um time de artistas e deixou o mais talentoso de fora dessa apresentação. Reinaldo ficou na reserva, viu o Serginho perder um gol na cara do goleiro e tirou a Copa do Mundo da geração mais talentosa da história da seleção brasileira. Te digo que uma coisa é fato, meu amigo. O Reinaldo nunca perderia um gol desses. Serginho. Digo, Serginho, fuori. Serginho. Cerezo. Para. Cerezo. Perde a bola dopo. O Pelé até argumentou que foi a condição física do Reinaldo que fez com que ele deixasse ele no banco de reservas. Como eu já prometi nesse canal aqui, eu vou fazer um dossiê do Tele Santana que custou pra gente basicamente 2 Copas do Mundo. Mas agora eu vou falar do último e mais cruel entre os adeptos do Tribunal de Aço, que sempre tá aparecendo nas sombras dentro dessa história e a maioria não percebeu. E ele foi o principal aliado usado como desculpa para afundar o legado desse jogador brilhante. Você já sabe dessa história. Deusa Tétis, quando banhou Aquiles no rio, deixou uma pequena parte de fora da água. E esse foi o fim de um guerreiro lendário. Deixa eu tirar logo esse elefante da sala, porque quando todo mundo vai falar do Reinaldo, dizem a mesma coisa. Aquele joelho... Veio Aquiles. Esse era um cara que tinha tudo. O físico, velocidade dos pés, jab de direita, apertava bem, topava qualquer parada. Mas aquela droga de calcanhar! Só que a primeira lesão grave do Reinaldo foi no ano de 1976, no final do ano, na verdade. E em 1977, você lembra do auge que ele viveu? Eu acabei de te contar isso pouquinho tempo depois. Ou seja, isso é uma desculpa pra dizer que o cara é completamente inútil em 2 Copas do Mundo? É desculpa? Um torneio de tiro curto? Pra você ter ideia, as complicações que tirou ele de sequência, com cirurgias uma atrás da outra, elas se agravaram drasticamente só depois de 1982. As métricas dele como jogador só caíram depois de 1983. Então, eu quero que você entenda uma coisa. O calcanhar de Aquiles não era sua fraqueza literal, era a forma de mantê-lo estático para não reagir aos próximos ataques.
Reinaldo viu todos se apoiarem no mesmo vilão para tentar atacá-lo durante toda a sua carreira, seu chamado joelho de vidro, para mantê-lo estático para os ataques reais. Então, Munami, Aquiles poderia ter sido um rei, poderia ter mais vitórias e triunfos contados sobre seus feitos. Só que nem sempre os heróis mitológicos conseguem vencer os vilões. Reinaldo poderia ter sido o primeiro campeão brasileiro invicto, poderia ter ganhado uma Libertadores, quem sabe até um Mundial, ou até ter tido a glória máxima à Copa do Mundo de 1982, marcando aquele gol contra a Itália, coisa que a gente nunca vai saber, porque com tudo isso ele seria facilmente o maior 9 pós-Pelé sem nenhuma discussão. A questão é, primeiro ele sofre um ataque de um sistema corrompido, depois vem um general, e em terceiro ponto vem um juiz desonesto, e para finalizar, seu próprio corpo é usado contra ele. Eu já vi pessoas desistirem por muito menos. O que eu gostaria de te perguntar é, um cara que batia de frente com um tribunal de aço, sua ditadura, e ainda lutou contra o racismo de forma aberta, e ainda foi ídolo de um time que não faz parte do eixo Rio-São Paulo, qual a chance desse cara ser lembrado pela mídia nacional, ou até pelo fã de futebol fora de Minas Gerais? Pensa nisso, existiu um homem que passou pelas mesmas coisas que Ronaldo Nazário, porém sem nenhuma cobertura da mídia ou idolatria, porque ele não ganhou Brasileirão, não ganhou Libertadores ou até a Copa do Mundo, e por isso ele deve viver isolado em um pequeno rodapé da história do futebol? Bom, não pra mim, não nesse canal. O Reinaldo foi um monstro, não só pelo que ele fez em campo, mas pelo que ele representa fora dele, para um grupo que não foi representado, que a mídia nunca deu atenção ou espaço, e que os generais tentaram calar a vida toda. Por aqui, você é imortal, meu querido. O camisa 9, de joelhos de vidro, mas num coração de aço. Bom, mon cher, eu espero que você tenha gostado dessa história. Eu acredito que você vai deixar nos comentários a sua opinião sobre esse cara. Eu respondo todo mundo, dá um like nesse vídeo para que ele atinja mais e mais pessoas. Se inscreva no canal se você gosta de futebol e conteúdos como esse. E acima de qualquer coisa, clica no primeiro link da descrição e vem debater futebol com a gente na nossa comunidade do Discord. Se você queira saber qual time tem os ídolos melhores, Real Madrid ou Barcelona, o vídeo da esquerda é o que está aparecendo para você, onde você vai obter essa resposta. Caso você queira entender qual é a máquina que guia a bola de ouro, e é uma máfia completa, onde a partir disso o Messi recebeu 8 bolas de ouro, você vai clicar no vídeo da direita, que é um dossiê quase tão bom quanto esse. E dê sua opinião nos comentários, é sempre muito importante. Valeu e até a próxima, meu amigo.